Declarações do Dr. Rainer Fulmich sobre a situação do processo penal perante o Tribunal Regional de Göttingen. Público agora 4 declarações por escrito que tratam das 4 questões centrais deste processo contra mim. Já resumi cada uma dessas afirmações em algumas frases oralmente. Estou publicando-os para que quem quiser saber exatamente o que está acontecendo possa saber os detalhes e também rebater aqueles que trabalham com informações falsas, e se necessário, simplesmente entregar a declaração por escrito. Declaração 1. O sequestro disfarçado de deportação simulada utilizando a ordem de deportação das autoridades migratórias mexicanas, que inclusive consta do arquivo, mas não foi traduzida para o alemão devido a irregularidades processuais. Explico aqui que a única base para a deportação ali mencionada, 144 da Lei de Imigração Mexicana, claramente não se aplica. Isto ocorre porque a seção 144 é a única base para deportações do México, mas nenhuma das 6 possibilidades de deportação ali listadas se aplica. Minha esposa e eu não entramos no país com documentos falsos. Nem entramos ilegalmente no país após deportação anterior. Nem fomos condenados por qualquer crime que coloque em risco a segurança nacional, nem estamos sob investigação por tal crime. Isso significa que minha esposa e eu estávamos no país de forma totalmente legal. Também não cometemos nenhum crime lá. O resto do processo prova o que o dossiê confirma, nomeadamente que os serviços alemães, nomeadamente o BKA e o LKA da Baixa Saxônia, em colaboração com o Ministério Público de Göttingen, que estava vinculado a instruções controladas, solicitaram às autoridades de imigração no México fingir uma deportação para que pudesse ser sequestrado no México e depois preso no aeroporto de Frankfurt. Os serviços e o Ministério Público poderiam e deveriam ter solicitado a minha extradição para me poderem prender legalmente no México, como eles próprios confirmaram por e-mail. Mas como só fui acusado de um crime, porque obviamente não foi possível juntar mais, é questionável se isso teria sido suficiente. Mas, acima de tudo, os meus advogados e eu teríamos sido ouvidos pelas autoridades mexicanas no âmbito do processo de extradição. E isto teria revelado no México o que agora surgiu nos processos na Alemanha, mas que o tribunal está a tentar esconder, nomeadamente que as acusações levantadas pelo Ministério Público eram todas falsas e fabricadas. Em particular, teria surgido que toda a operação era controlada pelo Gabinete Federal para a Proteção da Constituição, como também é evidente no arquivo. A extradição nunca teria ocorrido e os serviços e autoridades alemães teriam caído em desgraça internacionalmente, como está agora a acontecer através destas publicações internacionais. Declaração 2. Uma audiência oportuna e completa é o pré-requisito central para a Declaração 4. Liberdade de opinião, expressão e informação num julgamento justo luta pela justiça. Aqui explico que o Ministério Público se recusou deliberadamente a me conceder legalidade. Com esta declaração, deixo claro que a afirmação do presidente de que não estamos a ouvir há mais de 1 ano e 3 meses as instruções dos serviços, mas que nos é permitido defender-nos com palavras duras, incluindo acusações de obstrução da justiça. Ao mesmo tempo esteve em constante escrita e verbal, telefone, contato com os reclamantes. Contra o Tribunal e o Ministério Público, é errado de acordo com a jurisprudência estabelecida pelo Supremo Tribunal. Só recebi uma audiência legal 1 mês depois de a acusação ter sido redigida e 3 meses depois do meu rapto no México e da minha prisão na Alemanha, tarde demais. No entanto, como é precisamente quando o Estado e os próprios tribunais criaram uma investigação acalorada, os ficheiros estavam e estão incompletos, não tive realmente a oportunidade de atmosfera adequada, aqui, rapto, negação do direito de ser ouvido, retenção provas, fingindo comentar as acusações até hoje. Todas as anotações de pelo menos 80 conversas telefônicas constituem crime, trocando fatos para chegar a um veredicto contra mim sem audiência e vários documentos relevantes para a decisão estão sendo retidos. Os novos factos, deve ser possível ao arguido e aos seus advogados defenderem-se com palavras claras e inequívocas. Para esta jurisprudência, refiro-me aos nossos próprios processos em massa. O Ministério Público está, portanto, a reter informações importantes e decisivas, tal como acontece com bancos fraudulentos e juízes corruptos, que tem acontecido nos tribunais alemães fizeram isso no processo criminal contra o ator norte-americano Alec Baldwin, que levaram ao durante 26 anos e foram acompanhados pela grande mídia.
Isto ocorre porque esta rejeição imediata e final das acusações contra Alec Baldwin nas disputas legais do Estado do Novo México constituem a base para as opções de defesa de grande alcance constitucionalmente nos Estados Unidos. Tendo em conta o dossiê e o comportamento global do Ministério Público, protegeu-se a luta pela justiça, que a jurisprudência do Supremo Tribunal confere às partes envolvidas e aos extremamente próximos cooperação com os queixosos. Pode presumir-se que se trata de um julgamento, mas em particular de um arguido num processo criminal. Foram discutidas instruções dos serviços e o roubo do dinheiro da venda do meu imóvel, que se destinava a ser reembolsado ao Comitê Corona, e que o todo no decurso dessas disputas judiciais veio à luz anos depois e foi denunciado anos depois. A coisa não chegou aos arquivos. Não apenas pela mídia, mas também pelos mais importantes jornal jurídico alemão NJW que os mais altos juízes do Tribunal de Justiça Federal tinham feito acordos secretos com representantes de bancos em detrimento dos nossos clientes em troca de pagamento. Afirmação 3. Violação da lei através da troca arbitrária de factos e da negação do direito de ser ouvido. Introdução. Na minha opinião, a conduta do juiz-presidente e do procurador público John, bem como dos outros procuradores públicos envolvidos, Reich Dr. Kutzner, constitui o crime de obstrução da justiça de acordo com a seção 339 do Código Penal Alemão, Street GB. Porque em 17 de maio de 2024, o juiz-presidente Schindler emitiu uma chamada ordem processual para o dia 5, depois que os fatos acusados provaram ser mentiras pelos queixosos, o processo contra mim Grande Câmara Criminal do Tribunal Regional de Göttingen, composto por 5 juízes, 3 deveriam ter sido destituídos e eu deveria ter sido absolvido e libertado imediatamente. Juízes profissionais e 2 juízes leigos ou assessores leigos. Esta foi a sua primeira abertura, mas em vez disso, o juiz-presidente substituiu os factos acusados? Em maio de 2024 por novos factos que eram uma tentativa inconstitucional de minar o nosso trabalho de defesa. Isso foi feito com uma mistura de coisas obviamente igualmente falsamente inventadas, desta vez pelo próprio juiz-presidente. A, até agora mal disfarçada tentativa de intimidação, alegações deliberadamente falsas e a recusa menos condescendente, declarada em ouvir as testemunhas por nós nomeadas para refutar os factos inventados, declarações à defesa e ao público, que considera incapaz de compreender o que compete à obstrução da justiça. Além disso, o juiz-presidente, como acaba de afirmar no presente processo, uma ordem datada de 12 de julho de 2024, mas como também explicamos detalhadamente na audiência, agora também tem conhecimento de que o Ministério Público me sequestrou no México e falsificou um. Ele também alegou, sem fornecer qualquer prova, que a defesa estava influenciando a deportação pública. Sabia também que me tinha sido negado o direito de ser ouvido e que a decisão de tal forma que recebia telefonemas e e-mails na tentativa de influenciar as provas tinha sido e está a ser sonegada pelo Ministério Público. Se ele continuar a tomada de decisão do tribunal. Agora e os outros membros do tribunal concordam com isto, são todos culpados, especialmente o Ministério Público, claro, de obstrução à justiça, um crime punível com pelo menos um. O presidente em tudo. Se houver 1 ano de prisão, para me colocar atrás das grades por um delito falso. Se existirem tais e-mails ou, como afirma o presidente, até mesmo ameaças anônimas, deve ser determinado quem os enviou. Desde então, comportamento semelhante foi relatado pelos reclamantes. Obviamente, o tribunal e o Ministério Público, que está vinculado a instruções, estão agora a fazer tudo o que podem para impedir que os verdadeiros factos do caso sejam conhecidos. Isto culminou em 31 de julho de 2024, quando o juiz-presidente, em violação do princípio da oralidade e do princípio da publicidade constitucionalmente garantidos, ordenou que o processo fosse essencialmente conduzido por escrito, ou seja, sem que o público presente possa ver e ouvir mais do que a entrega de papel. E, sem que o próprio réu consiga reconhecer quais pedidos estão sendo feitos por seus advogados. Inevitavelmente, ele só é informado disso depois. Em particular, não permitiu que o advogado de Viviane Fischer, Grossenbacher, falasse, nem permitiu que os advogados de defesa lessem as petições e os seus fundamentos que o advogado Grossenbacher tinha apresentado em favor de Viviane Fischer. Na minha opinião, ele e o tribunal finalmente ultrapassaram o limite da violação da lei.
Na minha opinião, o objetivo do gabinete para a proteção da Constituição parecia ser a destruição do Comitê Corona e o roubo das doações do Comitê Corona. Viviane Fischer também pode ter percebido isso nesse meio tempo. Dado que nunca chegamos a acordo em contrário, espero que Viviane Fischer testemunharia que, contrariamente à invenção do tribunal, não houve acordo entre ela e o arguido no sentido de que os contratos de empréstimo eram meras transações simuladas sem efeito vinculativo. A fim de ocultar acordos fiduciários alegadamente celebrados para deter as doações em outra conta. Porque a empresa para a qual os reclamantes Antônia Fischer e Justus Hoffmann afirmam que a atuação nunca existiu e nunca deteve quaisquer bens. Os denunciantes Antônia Fischer e Justus Hoffmann não poderiam ter sofrido qualquer perda financeira em nenhum momento e, portanto, o réu deveria ser absolvido, como Viviane Fischer e seu advogado Grossenbach argumentou com razão. No final desta introdução, farei uma declaração oral resumida sobre os 4 pontos centrais que justificam a suspeita de obstrução da justiça individualmente, mas ainda mais na sua totalidade. Para não aborrecer ninguém, mas para dar a qualquer pessoa interessada a oportunidade de conhecer os detalhes, e assim, se necessário, poder contrariar as falsas alegações que circulam pelos serviços, publicamos os detalhes por escrito em alemão e inglês. Contamos com a ajuda dos nossos apoiantes para a tradução inglesa porque tenho de me concentrar na minha defesa em tribunal. Antes de dar os resumos verbais das declarações, permita-me fazer mais um comentário. É claro que algumas das partes no julgamento estudaram direito, como observou o juiz-presidente com condescendência e desprezo. Isto também é facilmente reconhecível no caso de alguns dos envolvidos no julgamento. Mas não tenho mais certeza que isso realmente se aplica. De qualquer forma, afirmo que estudei direito não apenas em Alemanha, mas também nos Estados Unidos e que também ensinou direito em várias universidades na Alemanha e no exterior. Eu tenho um genuíno, ou seja, doutorado não plagiado em Alemanha e um LL.M, ou seja, um Master of Laws, nos Estados Unidos. Também passei no exame da Ordem de 3 dias na Califórnia em 1993. Tenho mais de 30 anos de experiência como litigante na Alemanha e nos Estados Unidos, trabalhando quase exclusivamente na área de defesa do consumidor e na proteção de pequenas e médias empresas contra corporações internacionais invariavelmente fraudulentas. Como parte deste trabalho, estive envolvido em 2 ações coletivas. Mais recentemente, isto envolveu uma ação coletiva pendente no sul da Califórnia contra o Deutsche Bank em 2017. Ação com valor em disputa de 85 bilhões de dólares. Trabalhei pro bono, isto é, sem pedir ou receber qualquer dinheiro, informando o tribunal através de um chamado amicus curiae brief que o Deutsche Bank regularmente não só viola negligentemente a lei aplicável, mas o faz intencionalmente, por exemplo, cometendo ações sistemáticas fraude judicial nos tribunais alemães para ganhar casos mentindo. 2 ou 3 semanas depois do meu briefing e depois de ter relatado o assunto na Assembleia Geral Anual do Deutsche Bank perante toda a administração conselho, todo o conselho de supervisão e milhares de acionistas, o Deutsche Bank subitamente chegou a um acordo sobre termos que ainda não foram tornados públicos. Eu me pergunto por quê? Além disso, também posso relembrar uma série de publicações jurídicas em publicações alemãs e estrangeiras, mas também tenho experiência de vida não jurídica como soldado e como banqueiro no negócio de clientes corporativos do Deutsche Bank em Tóquio. Tudo isso é evidente no meu currículo vitae, anexo, mas também, no que diz respeito ao meu trabalho como advogado, de numerosas reportagens de TV e imprensa. O currículo vitae é publicado aqui. Resumindo, neste contexto, deveria haver pelo menos uma presunção factual de que possuo mais do que apenas conhecimentos jurídicos estúpidos. No entanto, permanece questionável até que ponto tal presunção também se aplica a outras partes envolvidas no processo. Para concluir estas palavras introdutórias, gostaria de tomar a liberdade de me referir à referência do presidente Schindler ao crime de obstrução da justiça, que discutirei mais detalhadamente mais tarde. Este delito também pode ser cometido por procuradores públicos e assessores leigos. E uma tentativa punível de obstrução da justiça também pode existir-se, e cito o parágrafo 21 do Beck Online Commentary on the Criminal Code de Entschuldigung, Kudlich, 60ª edição, a partir de 1º de fevereiro de 2024 um membro de um tribunal colegiado, nomeadamente o Sr. Schindler,
tenta, sem sucesso, persuadir outros membros do tribunal colegiado a cometer um ato de obstrução à justiça. No entanto, se aderirem, a tentativa torna-se uma violação consumada da lei para o juiz instigador e todos os juízes participantes são culpados de violação consumada da lei. Mais uma coisa, como dizem Columbo e Steve Jobs costumava dizer, a violação óbvia da lei aqui é de importância internacional em vários aspectos. Porque esta ação encenada visa impedir o meu trabalho internacional. E, fui sequestrado do México, ou seja, do exterior, como explicarei em um momento. Tendo em conta que o rapto estava irrefutavelmente documentado nos autos, um tribunal internacional, nomeadamente os tribunais de direito comum, interveio em Inglaterra e não só ordenou a minha libertação imediata devido à falta de jurisdição do tribunal alemão resultante do rapto, como também concedeu uma indenização a meu favor. Esta é a prova de que a justiça, quando é pervertida por tribunais sistêmicos, também é, e talvez só, possível fora do sistema de justiça, se o povo quiser assim. Não é surpreendente que o presidente Schindler se refira ao tribunal como um tribunal autoproclamado. No entanto, este tribunal é um verdadeiro tribunal de direito consuetudinário, que aplica o direito consuetudinário genuíno e original, ou seja, lei natural, exatamente a mesma lei que foi aplicada aos perpetradores nos julgamentos de Nuremberg após o colapso do Terceiro Reich. Esse também foi um tribunal autonomiado? A justiça prevalecerá simplesmente com base nos factos verdadeiros trazidos à luz, e sem gobbledygook obscurecendo a visão do certo e do errado. E o bem e o mal, e também sem que as regras processuais sejam mal utilizadas para simplesmente obscurecer os factos verdadeiros. Todos terão que pagar um preço pelo que fizeram. Quão alto será o preço depende unicamente do que os perpetradores fizeram e do que continuarão a fazer até chegar o dia do acerto de contas. Porque justiça é o que o povo reconhece, não o que o sistema corrupto constrói. O rapto ordenado pelas autoridades alemãs sob a supervisão do Gabinete para a Proteção da Constituição e a ocultação do rapto através de uma deportação simulada, a afirmação do presidente de que não houve rapto, mas simplesmente uma deportação, é uma afirmação contra o seu melhor julgamento, ou seja, uma mentira deliberada. Uma afirmação falsa inadvertida pode ser descartada aqui porque esta ligação entre o rapto e a deportação é clara no próprio arquivo. Se a polícia mexicana quisesse me prender em México, então eu teria que ter cometido um crime no México ou violou a lei de imigração mexicana, o que indiscutivelmente não é o caso. Porque o BKA, trabalhando em conjunto com a Alemanha, o Escritório de Proteção à Constituição, agindo por meio do oficial Gottsknobloch no México, e da oficial do BKA Mônica Vasquez, escreveu um e-mail em 24 de agosto de 2023, conforme folha 131 do processo principal, volume 3. A prisão de a pessoa procurada no México só é possível com base em um documento nacional mandado de prisão, mexicano, ponto. Mas não existia tal coisa, e não poderia ter existido, dada a falta de crimes cometidos por mim no México ou contra um cidadão mexicano e a falta de violação da lei de imigração mexicana. No entanto, teoricamente teria sido possível solicitar a minha extradição através do sistema judiciário mexicano com base no mandado de prisão alemão. Foi exatamente isso que ocorreu com o BKA, porque Knobloch do BKA, escreve na próxima frase do mesmo e-mail, se necessário, faz sentido já preparar os documentos de extradição necessários na Alemanha. Mas isso teria saído pela culatra imediatamente para os serviços secretos alemães e para o judiciário alemão, e no México, ou seja, a nível internacional. Porque, em primeiro lugar, teria surgido nessa altura, no contexto da minha declaração sobre o pedido de extradição, que o mandado de detenção não tinha qualquer fundamento, porque o pilar de sustentação era falsa, a afirmação de que eu, como diretor-geral da sociedade, não estava autorizado a exercer a função de administrador único. Na verdade, eu estava, tal como todos os outros acionistas e contrariamente às alegações dos queixosos, autorizado a atuar como único administrador geral. Ter-se-ia, portanto, revelado durante o processo de extradição no México que os queixosos tinham mentido na sua queixa criminal. Em segundo lugar, teria sido revelado que o procurador público John, que requereu o mandado de detenção ilegal, não realizou quaisquer investigações, mas cooperou cega e voluntariamente com os queixosos e recusou-se expressamente a investigar os meus 3 advogados.
Teria também acontecido que os queixosos, como o tribunal também reconheceu agora, tinha me apropriado do preço de compra da minha propriedade em Göttingen, o que, entre outras coisas, serviu para reembolsar o empréstimo, possivelmente por meio de fraude, ou pelo menos sem fundamento jurídico. Acima de tudo, já teria acontecido que o Ministério Público John sabia de tudo desde o início e foi continuamente informado pelos queixosos, mas nada fez a respeito, permanecendo mesmo absolutamente inativo na resposta à nossa queixa-crime de dezembro de 2023 até hoje por obstrução da justiça no cargo. Nada disso veio à tona, pois caso contrário o comportamento do Ministério Público João e da Polícia Criminal Federal e do Baixo Gabinete de Polícia Criminal do Estado da Saxônia, que quase certamente trabalhava para o Gabinete para a Proteção da Constituição, teria sido exposto durante o processo de extradição no México. Onde podemos obter a certeza de que o Gabinete para a Proteção da Constituição controla tudo neste processo contra mim? Apenas do dossiê? Não, o próprio arquivo prova isso. Contém a carta datada de 15 de fevereiro de 2022 da UIF, Unidade de Inteligência Financeira, que faz parte da Direção-Geral das Alfândegas, com a qual o Gabinete para a Proteção da Constituição tentou tomar medidas contra mim, mas depois fracassou devido ao íntegro e respeitador da lei, Reinicke, procurador público, que mandou guardar os ficheiros em junho de 2022 devido à falta de atividade criminosa. Esta carta foi redigida por um senhor Semeuter da UIF, que faz parte da Direção-Geral das Alfândegas, e enviada ao Baixo Delegacia de Polícia Criminal do Estado da Saxonia. O título é Relevância para a Segurança do Estado. E o senhor Semeuter afirma ser funcionário do Gabinete Federal para a Proteção da Constituição. Segurança do Estado explicitamente. Na página 17, ele escreve ao LK da Baixa Saxonia: para sua informação, informo que o relatório de análise, esta captura de tela, foi encaminhado à Secretaria Federal de Proteção da Constituição. A frase seguinte prova que isto foi mantido em segredo, mesmo de outras autoridades alemãs, outros organismos públicos nacionais, ainda não fui informado. No entanto, como observado, esta primeira tentativa do Gabinete para a Proteção da Constituição de iniciar um processo criminal contra mim não teve sucesso graças ao Procurador-Geral Reinicke. Assim, 2 meses e meio depois, os 3 procuradores de Berlim conhecidos de outro Vemen, cujo nome não mencionarei aqui, entraram em Axal, apresentaram a sua versão de uma queixa criminal em 2 de setembro de 2022, e o procurador público John foi transferido de Hanover a Göttingen. Para que o procurador-geral Reinicke não pudesse impedir o seu absurdo, dos 3 advogados de Berlim. Com um golpe tão direto, o Poder Judicial de Göttingen, com o procurador público John, que acabará de ser transferido de Hanover para Göttingen, teria ficado tão reduzido a um fantoche complacente, semelhante ao da Stasi, que mesmo os grandes meios de comunicação social já não teriam sido capazes de ignorar, pois tudo isso teria sido revelado durante minha audiência no processo de extradição. Lembre-se que Göttingen é descrita num artigo no New York Times como o coração das trevas quando se trata de liberdade de expressão. Porque em Göttingen existia e existe uma unidade policial especial que opera disfarçada na internet como se fossem radicais de direita ou Reichsbürger, a fim de fazer com que os outros se expressem de maneira semelhante, para que você finalmente tenha um inimigo falso que possa perseguir. Relatei isso no vídeo do ISIC sobre a psicologia e psicopatia da P.L. Andemia. É precisamente por isso que os actores realizaram um rapto e tentaram disfarçá-lo fingindo que estava a ocorrer uma deportação. É claro que não houve deportação real. Isso também está claramente documentado no arquivo. Porque na página 141 do expediente principal, o Estado Gabinete de Polícia Criminal da Baixa Saxônia, que é controlado pelo Gabinete para a Proteção da Constituição, escreve através de Lars Hobgatz em setembro de 2023 com o BKA em especial promotor público John. O plano atual é atrair Rainer Fulmich ao consulado sob o que ele ainda precisa corrigir, assinar seu passaporte e depois prende-lo pelas autoridades de migração. As palavras pretexto e isca provam sem sombra de dúvida que nós, minha esposa e eu, fomos deliberadamente enganados por causa de supostos problemas de passaporte visto migração, que na realidade não existiam. Para sermos presos provisoriamente para poder me deportar para a Alemanha contornando o processo de extradição, tudo teria saído na minha audiência.
Tudo isso foi planejado por Götz Knoblauch, como Lars Hobgatz, LK Baixa Saxônia, informou o procurador público John num e-mail datado de 4 de outubro de 2023, página 152 do processo. O Sr. Knoblauch planejou tudo e estou confiante de que tudo dará certo. Porque, conforme anunciou Knoblauch no mesmo dia, a prisão dos acusados no aeroporto de Tijuana ocorreria em consulta com as autoridades de imigração. Alguns dias antes, Knoblauch havia persuadido autoridades de imigração mexicanas fingirá uma deportação com a ajuda de mexicanos oficial do BK, Mônica Vasquez. Em 21 de setembro de 2023, página 149, Knoblauch escreveu: a autoridade de imigração, portanto, não é um problema. Por outras palavras, a minha mulher e eu fomos atraídos para Tijuana pelo cônsul honorário local, que por sua vez foi pressionado pela embaixada alemã na cidade do México, sem qualquer base legal. Na verdade, não houve problemas com vistos ou migração. É exatamente por isso que apenas eu, e não a minha mulher, fomos levados de avião para a Alemanha por 2 funcionários da imigração e esta falsa deportação não foi paga pelo México, mas pelos clientes, nomeadamente a Alemanha. Embora ambos alegadamente tivéssemos problemas de passaporte e devêssemos, portanto, ambos foram deportados. No entanto, minha esposa conseguiu voar de volta para nossos cães no dia seguinte. Consegui até telefonar para o cônsul Carlos Inquirli em Tijuana porque a coisa toda pareceu completamente estranha ao chefe da migração. E ele explicou para mim e aparentemente também para os árbitros, em espanhol, que havia um crime acontecendo aqui, mas que ele não poderia escapar. O chefe da autoridade disse-me então, com os olhos arregalados, que não sabia o que se passava, mas que infelizmente não havia nada que pudesse fazer. Mas ele me desejou tudo de bom. Entretanto, o cônsul Carlos Inquirlin também pediu desculpas à minha esposa. Resumindo, as autoridades migratórias, ou melhor, a sua liderança, que foi colocada sob pressão pelas autoridades alemãs, curvaram-se diante pressão alemã. Sem pressão alemã, nada teria acontecido. Isto fica mais uma vez bastante claro pela sentença do funcionário do BK Knoblauch ao promotor público John na página 159 do arquivo principal, volume 3, portanto, as autoridades de imigração não são um problema. Por que razão deveria a autoridade mexicana de imigração, que está a realizar uma deportação no seu próprio interesse mexicano devido a um caso de migração, constituir um problema para uma autoridade alemã? Por que não houve caso de migração, mas foi necessário construir um caso a pedido das autoridades alemãs, a fim de evitar de alguma forma que toda a verdade viesse à luz no decurso do processo de extradição? As autoridades mexicanas de imigração não levantaram problemas a este respeito, as autoridades alemãs queriam disfarçar o rapto como um caso de migração. A prova final de que só houve problemas de passaporte falso e apenas uma deportação falsa pode ser encontrada na ordem de deportação, que certamente não é por acaso apenas em espanhol na folha 33 do volume 2 do processo, a qual o juiz-presidente Schindler apenas se referiu brevemente, de maneira ansiosa, superficial. Aparentemente esperando que ninguém olhasse mais de perto ou mesmo traduzisse. Isso ocorre porque a Autoridade Nacional de Migração Mexicana escreve que minha deportação está sendo realizada de acordo com a seção 144 do Regulamento de Migração Agir, mas sem explicar qual das disposições fundamenta a deportação. A seção 144 é a única legal para deportações do México pelas autoridades de migração. Este artigo 144 estipula que o estrangeiro deve ser expulso do território nacional se for comprovado que ela entra no país sem os documentos exigidos através de um local que não está autorizado para o trânsito internacional de pessoas de acordo com o par 1. Este parágrafo não é fornecido porque minha esposa e viajei normalmente com passaportes alemães válidos e recebi vistos de entrada. De acordo com o parágrafo 2, a expulsão é possível se uma pessoa reentrar no país sem autorização após ter sido expulsa. Esta opção obviamente também não está disponível para nós. O parágrafo 3 ordena a deportação se alguém se passar por mexicano e não o for. Esta variante também não se aplica ao nosso caso. O parágrafo 4 ordena a deportação se uma pessoa colocar em risco a segurança nacional ou pública devido a uma condenação anterior no México ou no exterior. Minha esposa e eu não estamos nem perto disso.
O parágrafo 5 ordena a expulsão se um estrangeiro fizer declarações falsas ou apresentar documentos falsos ou apresentar documentos genuínos que obteve de forma fraudulenta. Este também não é o caso no nosso caso. Sexto ordena a expulsão caso alguém não cumpra a ordem emitida pela autoridade migratória para sair do território nacional. Este também não é o caso aqui. Não há, portanto, nenhuma dúvida de que não houve base para uma deportação e que a ordem de deportação serviu o único propósito de enganar formalmente as autoridades de que não havia base para uma deportação. Por outras palavras, a pedido das autoridades alemãs, pretendia-se apenas criar a falsa aparência de que tinha ocorrido uma deportação, embora na realidade tenha ocorrido um rapto sem qualquer base legal. Todos esperavam que ninguém alguma vez verificasse a base para uma deportação, nomeadamente a secção 144 da Lei de Imigração, como aconteceu agora, para que tudo fosse aberto. Além disso, a verdadeira ordem de deportação teria sido resolvida colocando-me sozinho no avião no aeroporto internacional da Cidade do México. Mas aqui eu estava acompanhado por duas autoridades mexicanas. E um deles, que falava inglês razoavelmente bem, explicou-me que tudo isto seria arranjado e pago pelas autoridades alemãs, incluindo os 2 voos dos agentes que deveriam proteger-me. O que é completamente impossível no caso de uma verdadeira deportação ordenada pelas autoridades mexicanas. Suplementar: o arquivo de documentos da Stasi contém um léxico com as seguintes explicações do termo abduction, sequestro, ou seja, o rapto, no sentido do direito penal. Foi um componente elementar da estratégia e das táticas da polícia secreta da RDA até a década de 1970. https://www.bundesarchiv.de/in-archiv-a rechercheren -stasi-amfs-amfs -lexicon-detail-Entfuerung- e no Dicionário de Trabalho Político Operativo compilado pela Faculdade de Direito do Ministério da Segurança do Estado em 1969, o delito de sequestro é interpretado como forma de crime de terror da seguinte forma: é a remoção de pessoas contra a sua vontade com recurso a meios e métodos, ameaça de violência, engano, narcotização, intoxicantes e outros, do seu local de residência original para outros lugares, estados e territórios. https://www.bundesarchiv.de/in-archiv-a rechercheren -stasi-unterlagen-a-esse-mfs lexicon-detail-Entfuerung. Mesmo sem incluir esta informação, ainda que reveladora, da Stasi na avaliação do presidente tendo em conta a afirmação do juiz Schindler. Não pode haver dúvida de que a sua afirmação de que uma simples deportação foi levada a cabo pelas autoridades mexicanas é uma mentira descarada, tendo em conta o conteúdo do processo e a ordem de deportação referida por Schindler, a fim de enganar o público sobre o que de outra forma é óbvio. O promotor público John, que foi especialmente transferido de Hanover para Göttingen, organizou o meu rapto no México em cooperação com os serviços que o controlam. Um dos mais respeitados professores alemães de direito penal, professor Dr. H. C. Multi. BNSCH Neumann comentou este problema no extenso ensaio intitulado O crime substantivo verificação e sequestro em violação do direito internacional como dispositivos explosivos de Estado-nação no tráfego de extradição internacional, na revista Goldammers Archiv für Strafrecht. 1. Na página 237 ele afirma: é evidente que a detenção iniciada por rapto é uma privação de liberdade que viola o direito fundamental previsto no artigo 2, frase 2 da Lei Básica. 2. Ele então afirma na mesma página, mesmo sob a Lei Geral de Responsabilidade do Estado, uma interferência ilegal nos direitos fundamentais desencadeia um pedido para remediar as consequências. 3. Na página 229 ele explica: também é geralmente reconhecido que o rapto de um acusado organizado pelas autoridades responsáveis pela aplicação da lei de um Estado, aqui, Göttingen Public Ministério Público em cooperação com o Gabinete para a Proteção da Constituição, o Baixo Polícia Criminal do Estado da Saxônia e Polícia Criminal Federal,
constitui uma infração contra o direito internacional que obriga o rápido Estado, aqui Alemanha, para devolver o sequestrado a pedido do Estado ferido, aqui, México. Mas e se o Estado ferido, seja por consideração política, aqui, o seu próprio envolvimento no rapto a pedido de as autoridades alemãs, não faz valer o seu pedido de restituição? Então, de acordo com Suneman, um meio eficaz de eliminar esta mancha no quadro da relação de assistência jurídica internacional é conceder ao sequestrado seus próprios pedidos de restituição, igual pedidos de indenização, que devem visar a sua libertação, se não a extinção definitiva do processo penal por impedimento processual. 4. Afinal, trata-se de práticas criminosas das autoridades do Ministério Público, página 237 do ensaio, que, se continuassem, equivaleriam a um enfraquecimento da presunção de inocência e ao estabelecimento da lei do punho. Mas não só a evasão das disposições legais para uma deportação ou extradição formal, os processos apontam para o envolvimento do Gabinete para a Proteção da Constituição no meu caso, como descobri agora ao estudar novamente os ficheiros, os termos corona ou referência corona. Segunda. Uma audiência atempada e completa é o pré-requisito central para um julgamento justo. O princípio de que uma pessoa acusada de ter cometido um crime deve ter direito a um julgamento justo em tempo útil é uma garantia central de um julgamento justo em todos os estados constitucionais civilizados. Na Alemanha, este princípio é garantido no artigo 103 da Lei Básica e baseia-se no princípio jurídico romano de audiatura e altera pars, ou seja, ouça o outro lado também. Na verdade, o direito de ser ouvido em processo penal é uma espécie de manifestação especial do direito à liberdade de opinião, expressão e informação garantido a todos os cidadãos pela lei alemã no artigo 5º da Lei Básica como um direito de defesa contra o Estado. Esta liberdade de opinião, expressão e informação é o direito fundamental central por excelência. Sem liberdade de opinião, expressão e informação, não há democracia, mas apenas mentiras e propaganda como ferramentas de manipulação, resultando em totalitarismo em vez de democracia. É por isso que todas as democracias garantiram este direito central de defesa do cidadão contra invasões do Estado. Para que o cidadão esteja especialmente protegido contra invasões do Estado, porque foi sequestrado por empresas e ou organizações privadas, por exemplo. Este direito também é garantido no Constituição dos Estados Unidos na primeira emenda. Dado que este direito de defesa se torna ainda mais importante quando um cidadão é acusado de ter cometido um crime pela onipotência do Estado, assume particular importância no processo penal. Isto é enfatizado pelo fato de que o artigo 103º da Lei Básica deixa claro que deve ser garantido, ainda mais, ao arguido em processo penal o direito à liberdade de opinião, expressão e informação como direito a um processo equitativo, porque esta é a única forma de garantir um julgamento justo diante de um ataque ao cidadão por parte do Estado. Isto porque a única razão pela qual os cidadãos transferiram o direito de esclarecer os seus próprios assuntos para os tribunais estaduais é a sua confiança num julgamento justo, ou seja, que todas as partes no litígio, em particular o arguido acusado de uma infração penal pelo Estado, possam dizer e também aprender tudo o que é relevante para o processo. No entanto, um arguido só pode, naturalmente, dizer tudo se também for informado de todas as acusações feitas. Isto significa, em particular, se ele tiver conhecimento do processo completo da investigação e não, como neste caso, de um processo do qual faltam pelo menos 80 notas relevantes para a decisão sobre conversas telefônicas entre o Ministério Público e os queixosos e outros, bem como documentos relevantes para a decisão, por exemplo os documentos de liquidez de Viviane marido de Fischer, com base no qual o promotor público John encerrou todas as investigações contra Viviane Fischer. Um exemplo atual e importante de quão crucial é a retenção de provas por parte do Ministério Público Escritório é a recente decisão a favor do ator americano Alec Baldwin no Novo México, Estados Unidos. Lá, o Ministério Público reteve alguns cartuchos e não os divulgou à defesa. Como resultado desta retenção de provas, o processo foi encerrado a favor de Alec Baldwin, de uma vez por todas. Resumindo, a liberdade de opinião, expressão e informação, protegida no artigo 5º da Lei Básica, aplica-se ainda mais aos arguidos de uma infração penal e é, portanto, claramente garantida mais uma vez no artigo 103 da Lei Básica.
No meu processo penal específico, não posso continuar a ter qualquer dúvida de que as acusações levantadas contra mim pelos 4 advogados berlinenses foram construídas por iniciativa do Gabinete para a Proteção da Constituição. No final, é de importância secundária se o ódio manifestado abertamente pelas testemunhas Antônia Fischer e Justus Hoffmann no tribunal é apenas uma consequência da sua própria inveja ou se, como o dossiê sugere, o Verfassungsschutz usou essas pessoas e sua possível labilidade emocional com a ajuda de agentes disfarçados para despertar tais sentimentos de inveja e canalizá-los de tal forma que eles próprios se tornaram agentes disfarçados do Gabinete para a Proteção da Constituição e apresentaria acusações criminais contra mim e arrebataria o dinheiro destinado ao trabalho investigativo do comitê. Desde a minha demissão ilegal do meu próprio formato do Comitê Corona, os 2 queixosos obviamente não continuaram o trabalho de investigação até hoje e não há planos para o fazer, como ficou evidente pelo seu depoimento em tribunal, entre outras coisas. Tendo em conta o colapso das acusações, que eram obviamente falsas desde o início, pelo menos para todos aqueles que não estiveram envolvidos nesta fraude judicial, deve ter sido sobre algo diferente das acusações oficiais, nomeadamente sobre silenciar-me, e, portanto, sobre todos os outros que pensam e trabalham como eu, ou seja, todos nós. Porque o que aprendemos através do questionamento de inúmeros especialistas genuínos e não adquiridos sobre a pandemia, e o que agora é confirmado pelos ficheiros RKI, mostrou-nos a todos que temos sido massivamente manipulados e enganados pelos meios de comunicação comprados e pelos políticos comprados com a ajuda de pseudocientistas comprados. E como perdemos toda a confiança de uma vez por todas, quando percebemos que essas mentiras e manipulações tinham consequências destrutivas e mortais, começamos a nos perguntar sobre o que mais nos mentiram e quem foi o responsável. Os responsáveis sabiam que o seu castelo de cartas de mentiras e manipulação entraria em colapso quando toda a verdade fosse revelada. Bem, agora o castelo de cartas está desabando em todo o mundo. Caso contrário, você pode pensar o que quiser nele, mas Donald Trump tinha razão quando recentemente contou aos americanos sobre os processos criminais absolutamente ridículos a que foi submetido na cidade de Nova York. Eles não estão a perseguir-me, estão a perseguir-vos. Estou apenas atrapalhando. Agora, porém, o pânico instalou-se do outro lado da cerca, especialmente entre os manipuladores psicopatas, porque a sua pequena janela de oportunidade já fechado. É por isso que eles agem cada vez mais desesperadamente em todos os níveis e cometem erros cada vez maiores. Os indivíduos do nosso lado da cerca há muito que deixaram de ter importância. A geração mais jovem, entre todas as pessoas, que estava em grande parte adormecida durante a pandemia, também acordou agora para o quase insano, mas em qualquer caso monstruoso massacre em Gaza e pôs algo em movimento em todo o mundo, independentemente da religião, raça, gênero ou nacionalidade que já não pode ser travada porque agora também chegou aos grandes meios de comunicação social, numa entrevista embora não isenta de propaganda, por exemplo, o pânico das alterações climáticas, e ocasionalmente, o vírus e o pânico pandêmico também são alimentados lá, canal de TV TRT, no internet, trt.org. 4 estudantes da University College London, incluindo um judeu, explicaram no Big Garden 5 que eles sabem que Gaza é baseada nas ideias misantrópicas da eugenia e que esta teoria da eugenia foi e é responsável pelo colonialismo e quase todas as outras formas de opressão, por exemplo o apartheid em África do Sul e escravidão nos Estados Unidos. No YouTube há entrevistas interessantes, por exemplo na série Big Garden 5 também sobre manipulação pela grande mídia com o jornalista Jeremy Scahill, ou na série Nexus, sobre o escândalo olímpico relativo à cerimônia satânica de abertura e a participação de um atleta condenado por estuprar uma criança. Em qualquer caso, a partir deste conhecimento sobre Gaza, é apenas um pequeno passo para a compreensão de que foi precisamente esta eugenia que estava por detrás da pandemia que amplamente esclarecemos, com o seu objetivo de redução da população e controle digital completo dos restantes. Então o quebra-cabeça estará completo e toda a imagem ficará visível e então haverá justiça. Porque, como disse um psiquiatra judeu de 80 anos de Canadá ligou para Gabor Mate, que sobreviveu ao Holocausto quando criança, também disse no canal TRT, não pode haver paz sem justiça. Fiquei muito impressionado com a entrevista com ele, porque ele também explicou que vivemos agora num mundo globalmente envenenado.
cultura, com a consequência visível de que, por exemplo, 70% de todos os americanos acreditam que têm de tomar pelo menos uma forma de medicamento todos os dias. E explicou que os perpetradores por detrás de tudo isto, se estiverem gravemente traumatizados, e não, como acredito, simplesmente psicopatas natos sem qualquer qualidade humana, não podem ser curados. Porque eles não querem ser curados. Mas, diz ele também, basta que algumas pessoas boas se levantem e digam a verdade. E é exatamente isso que está acontecendo em todo o mundo. Nós, do nosso lado da cerca, estamos fazendo isso em todo o mundo e os estudantes e agora todo o público global estão fazendo isso em todo o mundo, para que a imagem do quebra-cabeça esteja praticamente completa. De volta à liberdade de opinião, expressão e informação e ao direito de ser ouvido no processo judicial, especialmente em processos penais. No processo penal, o princípio do direito de ser ouvido exige que seja concedido ao arguido o direito de ser ouvido antes de ser apresentada a acusação. Somente se, de acordo com o princípio jurídico romano de audiatura e altera pars, o acusado tiver oportunidade suficiente para comentar a acusação antes de as acusações serem apresentadas, poderá ser garantido que as acusações não serão apresentadas ou que um mandado de prisão será emitido em primeiro lugar. No meu caso, os 3 advogados de Berlim apresentaram uma queixa-crime contra mim em 2 de setembro de 2022 e anexaram um documento a esta queixa-crime como anexo A3, o que sugeria fortemente que os próprios queixosos eram fraudadores. Na minha opinião, já tinham desviado fundos de clientes no valor de muitas centenas de milhares de euros em 2 de setembro de 2022 e pretendiam aceder a mais fundos de terceiros, nomeadamente dinheiro da venda da minha propriedade em Göttingen, que se destinava ao reembolso do empréstimo, entre outras coisas, na casa dos milhões. Se o Ministério Público tivesse me concedido o direito de ser ouvido nos termos do artigo 103º da Lei Básica da época, ou seja, antes da emissão do mandado de detenção, em 15 de março de 2023, houve tempo mais que suficiente para isso. O queixa-crime foi apresentado em 2 de setembro de 2022, não apenas essa conexão teria vindo à tona. Os meus advogados e eu teríamos também informado ao Ministério Público que a sua alegação de que não deveria ter contraído o empréstimo porque, como diretor-geral, eu não estava autorizado a gerir sozinho a empresa era falsa e baseada num outro engano dos queixosos. Isto, juntamente com o facto agora comprovado de que a conta de donativos do Comitê Corona estava efetivamente em risco e que a celebração dos contratos de empréstimo se destinava a garantir parte dos donativos, bem como o facto agora comprovado de que não estava autorizado a contrair o empréstimo. Se o facto de estar sempre disposto e capaz de devolver o dinheiro do Comitê Corona também fosse indiscutível, tudo teria ficado claro. 1. Minhas ações para garantir parte das doações com a ajuda de um empréstimo ficaram a critério do diretor-gerente de uma empresa, ou seja, pela regra de julgamento empresarial, de modo que não há base para uma ofensa criminal. Exatamente como declarado por Procurador-Geral Reinicke 2 meses e meio antes da queixa-crime de 2 de setembro de 2022. Como diretores executivos, estávamos exclusivamente autorizados a administrar a empresa e estávamos isentos a acessar o 181 do BGB. Uma resolução dos acionistas para conceder empréstimos entre si não era, portanto, necessária. Além disso, um acionista sempre agiu em nome do pré-GUG, que aliás não foi registrado oficialmente até hoje e também nunca alcançou o desejado status de organização sem fins lucrativos, portanto nunca existiu como empresa até hoje e deve, portanto, ser considerada uma empresa definitivamente fechada. 2. Os queixosos utilizam os processos criminais que instauraram contra mim para contornar os tribunais cíveis competentes, a fim de obterem fundos sobre os quais, na minha opinião, não têm qualquer direito. De acordo com os estatutos da empresa e a finalidade que os doadores perseguiram com as suas doações, nomeadamente para promover o trabalho educativo no que diz respeito à legalidade e significado das medidas corona estaduais. E, ao contrário das suas alegações repetidamente falsas, a empresa para a qual afirmam agir não existe. Contrariamente às suas alegações repetidamente falsas, o pré-GUG nunca foi registrado, precisamente porque os próprios queixosos, em colaboração com outro alegado homem da Verfassung Sus V, impediram o registro em novembro ou dezembro de 2021. No entanto, isso significaria que já não haveria qualquer base para uma investigação criminal, muito menos para uma acusação ou mesmo para um mandado de detenção contra mim. Em vez disso,
os queixosos teriam de ser investigados e acusados, e teriam de ser emitidos mandados de detenção contra eles. No entanto, quem utilizou o fantoche do procurador João, que estava sujeito a instruções, quis evitar que isso acontecesse. Foi por isso que foi especialmente transferido de Hanover para Göttingen, para poder interceptar a queixa-crime que tinha sido obviamente elaborada por figuras emocionalmente instáveis. E, sem sequer tentar investigar, e muito menos conceder-me uma audiência legal, emitir um mandado de detenção contra eu e desenho levantar uma acusação insustentável contra mim. Todos os esforços deveriam ser feitos para evitar que chefes públicos o procurador Hennick, que tinha arquivado os processos 3 meses antes, com pleno conhecimento de todas as circunstâncias porque não havia indícios de quaisquer infrações penais, tomasse novamente a mesma decisão e iniciasse então investigações contra os 3 queixosos, apresentando acusações contra eles e emitir mandados de prisão contra eles. Foi-me mesmo legado o direito de ser ouvido na minha primeira audiência em Göttingen, em 1º de novembro de 2023. O juiz, que já tinha assinado cegamente o mandado de detenção falso sem qualquer exame, juiz do tribunal local de Moog, interrompeu as minhas declarações com as palavras que eu não estava interessado no que tinha a dizer. O direito de ser ouvido não pode mais ser pisoteado de forma mais descarada e óbvia. Por quê? Como disse o colega advogado Mirko Laudon escreve no site https://www. Strafact. Strafverteidigung kein rechtliches Ermittlungsverfahren. Se o tribunal permitir que este tratamento seja aprovado e abrir o processo principal, deixa claro que, como o Ministério Público, não está interessado num julgamento justo, mas, na melhor das hipóteses, num julgamento curto. E assim Mirko Laudon continua, já não é possível fazer o que teria sido possível com uma audiência adequada e oportuna, não é mais possível influenciar a decisão do Ministério Público e, se necessário, evitar processos. Isto significa que o objetivo do consentimento atempado do arguido no contexto do processo preliminar já não pode ser realizado. E depois de tudo o que vivemos, esse foi precisamente o objetivo da negação de qualquer audiência legal e da negação de qualquer investigação no meu caso, tal como foi o objetivo do rapto para contornar o processo de extradição. Em nenhuma circunstância foi permitido que a verdade fosse revelada antes de ter sido emitido um mandado de detenção contra mim e de eu ter sido raptado do México e poder ser realizada em uma prisão alemã por meio de privação de liberdade. Terceira. A violação da lei através da troca arbitrária de factos e da recusa de audiência sobre este assunto e nas declarações corretivas de Viviane Fischer porque ele sabe exatamente que a sua conduta, se bem-sucedida, seria qualificada como crime em termos legais, nomeadamente como uma violação da lei punível com pelo menos 1 ano de prisão. O juiz-presidente do Tribunal Regional de Schindler declarou em 17 de maio de 2024, por meio da chamada projeção, que a defesa acusaria a Câmara de violação da lei e de privação de liberdade qualificada. O seguinte pode ser dito sobre isso, agora que o juiz-presidente, porque os fatos originalmente acusados entraram em colapso, trocou esses fatos por outros, novamente fatos inventados, ele só pode impedir a descoberta dessas novas invenções por 1. Cancela abruptamente a obtenção de provas iniciada, que ele mesmo ordenou, e 2. Nem sequer ouve as testemunhas por nós indicadas para refutar os factos novos e 3. Exclui efetivamente o público dos procedimentos e 4. Sem audiência pública sobre os novos factos, foi rapidamente proferida contra mim uma sentença por denegação de justiça. Na minha opinião, isto torna Schindler culpado, sem qualquer sombra de dúvida, de ilegalidade. O crime de obstrução à justiça é qualificado em seção 339 do Street GB como crime com pena de pelo menos 1 ano de prisão. A seção 339 do Street GB afirma que um juiz, incluindo isto inclui assessores leigos ou procuradores públicos que violam a lei em detrimento de uma parte, cometendo perversão do curso da justiça. No entanto, não diz o que exatamente constitui obstrução à justiça. A lei definiu isso. De acordo com esta definição, uma violação da lei ocorre quando, de um modo geral, as regras jurídicas objetivas são violadas e é tomada uma decisão que é objetivamente contrária à lei e já não é justificável. Ao quebrar estas regras, de acordo com a jurisprudência estabelecida pelo Supremo Tribunal, o juiz,
ou procurador, deve afastar-se deliberada e seriamente da lei. Mais uma vez, na minha opinião, a substituição dos factos a fim de alcançar a condenação desejada, ou aqui presumivelmente, a condenação exigida de uma forma diferente após o colapso dos factos originalmente acusados, cumpre, sem dúvida, a crime de obstrução à justiça. Isto, veja bem, ainda mais se o juiz também se recusar a conceder ao arguido uma audiência sobre estes factos novos e anteriormente não acusados, ou seja, recusa-se a recolher as provas solicitadas pela defesa para examinar as alegações agora, desde 3 de maio de 2024, em foco e depois também exclui efetivamente o público da audiência. Ao longo de toda a audiência principal, o juiz-presidente baseou-se na acusação do Ministério Público, nunca é demais sublinhar isto, de que eu tinha cometido uma quebra de confiança ao contrair um empréstimo privado com as doações do Comitê Corona e utilizar o empréstimo privadamente, inclusive investindo em minha propriedade. Como diretor administrativo do Comitê Corona. Somente quando se descobriu que o conteúdo da acusação era falso, eu, como diretor-gerente do Comitê Corona, fui autorizado a atuar como único diretor-gerente. E quando foi estabelecido durante a obtenção de provas que eu fiz um empréstimo para garantir temporariamente parte da doação, os fundos antes de uma apreensão imanente estavam cobertos pelos poderes discricionários e pela liberdade de ação do diretor-gerente, ou seja, pela regra de julgamento empresarial do direito das sociedades. Esta acusação teve de ser abandonada. Isto deveria ter encerrado o processo criminal contra mim, eu deveria ter sido absolvido e libertado imediatamente. Em vez disso, o juiz-presidente substituiu as acusações agora insustentáveis pela afirmação de que não tinham sido celebrados quaisquer contratos de empréstimo. Veja bem, eles estavam por escrito no arquivo. Foram celebrados acordos de empréstimo. Em vez disso, houve de facto um acordo entre Viviane Fischer e eu próprio afirmamos que os acordos de empréstimo apenas foram celebrados como uma transação simulada, ou seja, com a ressalva de que não devem ser eficazes, para ocultar o facto de ter sido efetivamente celebrado entre nós um acordo fiduciário, segundo o qual o dinheiro deveria ser transferido para outra conta e aí permanecer. Esta nova acusação baseia-se apenas numa miragem, como afirmou a própria Viviane Fischer, quando questionado pelo juiz-presidente, que ela, supostamente, estava ciente disso. Tínhamos assumido que ambos reteríamos o dinheiro retirado ao abrigo do acordo de empréstimo como reserva de liquidez, mas que isso nunca tinha sido explicitamente discutido. E ela também explicou que transferir o dinheiro da conta de doações para outra conta teria sido contraproducente na sua opinião. E em 31 de julho de 2024, ela e o advogado que atua em seu nome, Sr. Grossenbacher, só foram impedidos de esclarecer por uma mordaça do tribunal que não existia nenhum acordo de transação simulada, mas apenas contratos de empréstimo efetivos e que existia ou não existia uma empresa cujos acionistas poderiam ser prejudicados. Porque também não existiam ativos da empresa, pelo que devo ser imediatamente absolvido. A celebração de contratos de empréstimo também foi confirmada pela obtenção de provas adicionais. Por um lado, só existiram 3 contratos de empréstimo escritos, que contêm todos os elementos constitutivos de um contrato de empréstimo, tais como o montante do empréstimo, o prazo, a regulamentação sobre juros, o reembolso e a designação específica das partes contratantes. Estes acordos foram celebrados entre 2 advogados e procuradores plenamente qualificados. Não há declarações em contrário, não houve acordos escritos em contrário relativamente à celebração de acordos fiduciários ou à celebração de uma reserva de liquidez, ou que os acordos de empréstimo apenas foram celebrados como uma farsa. Tais disposições divergentes também exigiriam forma escrita. Especialmente no caso de 2 advogados plenamente qualificados como partes contratantes, pode presumir-se que são capazes de indicar com precisão, em termos jurídicos, que tipo de acordo pretendem celebrar. Documentos complementares ou, por exemplo, os processos de chat referidos pelo tribunal não contêm quaisquer indicações de que os contratos de empréstimo foram celebrados apenas como uma farsa, a fim de ocultar acordos fiduciários subjacentes. A guarda das doações perante os doadores também não constitui automaticamente um acordo fiduciário, pelo que também aqui não existe um acordo escrito correspondente. A celebração de contratos de empréstimo também foi confirmada durante a obtenção de provas pelos depoimentos de Tobias Weissenborn, Catherine B.,
Martin Schwab e Roger Bittel, bem como outras testemunhas da esfera privada e o ex-contador do comitê. Tobias Weissenborn esteve pessoalmente e organizacionalmente envolvido na celebração dos contratos de empréstimo. Nenhuma das testemunhas ouvidas em tribunal declarou que se tinha falado de contratos falsos ou acordos fiduciários quando os contratos foram celebrados ou posteriormente. Ou que as partes pretendiam celebrar algo diferente dos acordos de empréstimo apresentados. Além disso, os estatutos da Vorgug não excluíam a concessão de contratos de empréstimo, tanto mais que o objetivo da empresa de ser uma organização sem fins lucrativos nunca foi alcançado. Não houve perda financeira ou mera ameaça ao patrimônio da inexistente empresa, uma vez que a celebração dos contratos de empréstimo resultou na aquisição de um direito de reembolso tanto formal como material, que também teria sido juridicamente exigível. Ativos imobiliários suficientes para garantir o reembolso dos valores do empréstimo estavam disponíveis para mim vezes. Eu tinha garantido os montantes do empréstimo que contraí com o valor equivalente à minha propriedade em Göttingen e teria sido capaz de reembolsá-los em qualquer caso com a venda desta propriedade. Confirmei isto repetidamente em numerosas reuniões de mediação e outras declarações públicas e entrevistas deste período. Verão-outono 2022. Isto também foi confirmado pelo depoimento do advogado Tobias Weissenborn sobre a celebração dos contratos de empréstimo e as demais testemunhas ouvidas. A Câmara de Julgamento também o afirma novamente na sua decisão de 11 de junho de 2024, na página 4 abaixo. O reembolso dos empréstimos foi finalmente impedido pela intervenção do advogado berlinense Marcel Templin. Depois de a venda da minha propriedade em Göttingen já ter ocorrido e o subsequente registro do encargo fundiário que lhe foi atribuído em fevereiro de 2021 para uma reclamação de valor completamente diferente. Já não havia nenhuma reivindicação legal substantiva para o encargo fundiário, uma vez que os membros do grupo demandante de passal coletiva já haviam concluído predominantemente um relacionamento direto de cliente com meu escritório de advocacia. Além disso, Marcel Templin recebeu uma quantia de 1,15 milhões pela venda do meu imóvel, que realizou um total de 1,345 milhões de euros. Como prova disso, existem instruções de pagamento por escrito do notário, numerosos e-mails, extratos de conta, etc., que estão no arquivo, e o interrogatório do notário envolvido, Sr. Kleiman, e da testemunha Hoffmann em tribunal também confirmou isso. A este respeito, a Câmara Criminal Econômica assumiu na sua decisão de 11 de junho de 2024 na página 6 que o produto da venda do meu imóvel teria sido suficiente para reembolsar o montante do empréstimo de 700 mil euros em causa no processo e que, em qualquer caso, o Sr. Templin não tinha qualquer reclamação material neste montante. O facto de o Sr. Templin ter uma reclamação para além desta não tem qualquer efeito no presente processo, conforme explicado mais detalhadamente no decisão da Câmara. No entanto, tanto quanto sabemos, o dinheiro ainda está na conta de Marcel Templin até hoje, sem que o Ministério Público de Göttingen tenha intervindo a este respeito ou garantido os fundos apesar da queixa-crime que apresentamos no início de dezembro de 2023. A defesa também declarou formalmente por escrito no final de novembro do ano passado que a reclamação contra Marcel Templin tinha sido atribuída a Vorgug no presente processo penal. Tal como a minha capacidade de reembolsar, o exame das testemunhas listadas acima confirmou a minha vontade de reembolsar. Em particular, a testemunha Catherine B. afirmou em tribunal que era absolutamente claro que a venda da minha propriedade em Göttingen seria usada para liquidar as dívidas dos contratos de empréstimo ao Vorgug. Isto também foi confirmado pelas testemunhas Weissenborn, Schwab, Bittel e Kuhn, bem como as testemunhas da esfera privada. Até Viviane Fischer admitiu isso em tribunal. Isto também fica evidente em um grande número de declarações públicas, e-mails, que também constam do arquivo e até foram anexados à denúncia-crime, e entrevistas públicas de 2022. Por outro lado, como é que a Câmara de Primeira Instância concluiu, na sua decisão de 16 de julho de 2024, que eu desde outono de 2021, como resultado da disputa com Antônia Fischer e Dr. Hoffmann no verão de 2021, não quis mais reembolsar os valores à empresa antecessora existente com eles. De modo que a partir deste momento não havia mais vontade de reembolsar a empresa antecessora, não é aparente e não surge nesta forma, nem da obtenção de provas, nem de depoimentos de testemunhas, nem da minha própria admissão.
Esta declaração foi livremente inventada pelo tribunal ou quaisquer declarações sobre as disputas internas da empresa no pré-GUG foram simplesmente retiradas do contexto. A Câmara prossegue. As razões pelas quais decidiu posteriormente utilizar o valor apenas para o ICIC não têm relevância para a questão da culpa ou para a questão da punição dos crimes de peculato em prejuízo da empresa antecessora. Esta conclusão da Câmara também carece de qualquer fundamento e não é certamente o resultado da obtenção de provas, que foi em grande parte forçado pela defesa. Somente os depoimentos de Roger Bittel, professor Martin Schwab, Catherine B., Tobias Weissenborn, Ivan Kunema e também, e ainda mais, o interrogatório de Viviane Fischer falam contra as interpretações erradas do tribunal acima mencionadas. Nenhum dos depoimentos das testemunhas apoia, mesmo remotamente, a suposição da Câmara. Mesmo os reclamantes, que apresentaram, presumivelmente intencionalmente, documentos incompletos relativos à autoridade de gestão exclusiva de todos os acionistas ao Ministério Público quando apresentaram a reclamação, incluíram o meu e-mail datado de 26 de agosto de 2022 como anexo 3. Já saliento neste anexo 3 que a minha propriedade já estava a ser vendida na altura e que de outra forma eu poderia ter cobrado a qualquer momento um encargo fundiário sobre a propriedade no valor de 700 mil euros para reembolsar a totalidade do montante do empréstimo. Os valores do empréstimo seriam reembolsados? Com a venda da minha propriedade, como foi repetidamente enfatizado durante o processo. É particularmente pérfido concluir das circunstâncias também descritas em tribunal que Viviane Fischer e eu havíamos nos distanciado cada vez mais dos dois reclamantes, Dr. Justus Hoffmann e Antônia Fischer, desde o verão de 2021 em diante. Uma vez que já não participavam nas reuniões semanais da comissão e não tinham participado nas atividades da comissão de qualquer outra forma, que eu já não estava disposto a reembolsar os montantes do empréstimo desde então. É verdade que nós, ou seja, Viviane Fischer e eu queríamos nos separar dos dois reclamantes e excluí-los da empresa até dezembro de 2021, o mais tardar. Isso não funcionou devido à distribuição de votos 52,50, como já se sabe. No entanto, foi de facto que Justus Hoffmann e Antônia Fischer quiseram levar consigo 50% das doações quando deixaram a empresa na forma do acordo apresentado ao tribunal. Isto apesar de já não estarem de forma alguma envolvidos nas atividades da comissão, o que também confirmaram em tribunal. Não havia, portanto, base jurídica para o acordo oferecido. Todos os doadores também fizeram doações para a continuação do trabalho e do trabalho educacional do comitê. Isto também fica evidente na grande planilha Excel à disposição do tribunal, que o contador do comitê havia preparado previamente. Esta planilha extremamente detalhada lista todas as doações ao Comitê Corona, por menores que sejam, no valor de 5 ou 10 euros. Os textos de reserva listados mostram predominantemente Comitê Corona de Doação ou Apoio SCA. É, portanto, perfeitamente compreensível que a maioria dos doadores quisesse naturalmente apoiar a continuação do trabalho educativo do Corona Comissão e, portanto, principalmente os dois protagonistas da comissão, que realizaram essencialmente este trabalho educativo. Estas eram Viviane Fischer e eu. No entanto, os dois queixosos já não realizaram qualquer trabalho de investigação no Comitê Corona desde a primavera-verão 2021 no máximo. Eles também declararam em tribunal que não queriam continuar o trabalho de investigação. Em última análise, não o fizeram nos últimos 2 anos, desde a minha exclusão da comissão em outubro de 2021. Eu, por outro lado, tenho repetidamente e declarei publicamente a minha vontade de reembolsar o empréstimo, inclusive no programa detalhado sobre Bitel TV em 21 de setembro de 2022, onde mencionei claramente que reembolsaria o empréstimo com o produto da venda do meu imóvel. A este respeito, recomendo que a Câmara assista a este programa e, por meio deste, solicito expressamente que o faça. Para me conceder permissão para exibir o programa na Bitel TV a partir de 21 de setembro de 2022 publicamente na audiência principal como parte de minha última palavra como réu no tribunal como prova da minha vontade de reembolsar os montantes do empréstimo totalizando 700 mil euros, o que tenho afirmado consistente e repetidamente em público. É claro que, na época, quando vendi minha propriedade, estava preocupado em reembolsar o valor do empréstimo à Corona ao SUS Vorschauto GUG.
Como advogado totalmente qualificado e até mesmo doutor jur, sei que o reembolso deve ser sempre feito à empresa original. Isto também foi expressamente confirmado pelos depoimentos de Tobias Weissenborn, Ivan Kunema e Roger Bittel. Nenhuma das outras testemunhas mencionou nos seus depoimentos que eu não queria reembolsar a empresa original. Até que ponto isso foi praticamente possível, uma vez que a empresa nunca teve conta própria por falta de registro e as contas dos advogados detidas para os donativos eram constantemente canceladas pelos bancos por instruções do Estado Serviço de Segurança, é outra questão. Até a testemunha Viviane Fischer confirmou que o reembolso do dinheiro demorou demasiado tempo e que ela, alegadamente, não teria concordado que os montantes do empréstimo fossem garantidos por uma garantia sob a forma da minha propriedade em Göttingen. No entanto, ela não expressou dúvidas de que eu queria reembolsar adequadamente os valores do empréstimo resultante da venda do imóvel à empresa em questão. A este respeito, o tribunal está dividindo os cabelos e agora está novamente tentando me impingir uma suposta confissão, colocando na minha boca palavras que nunca pronunciei. A utilização do chat com Viviane Fischer da 16 de janeiro de 2021 não apoia a Câmara afirmação fictícia também, cita uma mensagem de bate-papo minha na qual eu disse a ela que apenas ela e eu tínhamos soberania sobre o carvão. Em primeiro lugar, pode-se dizer que não é de forma alguma compreensível que a Câmara queira basear um plano, aparentemente bem planeado, convicção da minha pessoa quase exclusivamente em chats privados de 2020 a 2022 entre mim e Viviane Fischer. O interrogatório de testemunhas, além das testemunhas de acusação, é considerado supérfluo e só é admitido pela Câmara sob condições muito limitadas e questões previamente definidas de forma restrita, desde que a defesa os convoque previamente no procedimento de autocarregamento. Em segundo lugar, nada pode ser deduzido da mensagem de chat citada, excepto que ela afirma que Viviane Fischer e eu tínhamos de facto tomado conta da gestão do comitê ou do pré-GUG e tivemos uma visão das finanças porque tínhamos tratado de eles. Os outros dois acionistas, os reclamantes, por outro lado, não cuidou de nada. Isto também foi confirmado pelo testemunho de Tobias Weissenborn, que ainda era gerente de contas do VOR-GUG e do Corona Comitê da época. Testemunhou em tribunal durante seu exame que havia oferecido ativamente ao Dr. Justus Hoffmann e também a Antônia Fischer estarão disponíveis para responder perguntas sobre as finanças do comitê, etc. No entanto, confirmou também que os dois queixosos não tinham qualquer interesse nisto e não o abordaram com perguntas nem com reservas ativas. No final, acabei por vender a minha propriedade, como sempre anunciei publicamente também em discussões internas nos meios de comunicação social, ver apenas o anexo 3 da queixa-crime, no início de outubro de 2022. A propriedade estava completamente desimpedida na época, como também foi revelado pelo notário Klenjoa em tribunal. Teria, portanto, sido facilmente possível reembolsar o empréstimo a Corona ao SUS Vorschaltugug a partir do preço total de compra de 1,345 milhões de euros. Como é do conhecimento geral, fui impedido de o fazer devido ao que considero ser o comportamento ilícito de a parte notificante Marcel Templin, que obteve a grande maioria do preço de compra de 1,15 milhões de euros sem fundamento jurídico e, na minha opinião, enganando o notário Klenjoa. A Câmara confirmou, conforme descrito, que o advogado Templin não tinha direito legal substantivo ao produto da venda da minha propriedade, pelo menos no valor de 700 mil euros. Numa declaração datada de 29 de novembro de 2013, os meus advogados também declararam a cessão do crédito contra o queixoso Templin no presente processo. O Ministério Público de Göttingen está ciente da decisão acima da Câmara e também da cessão do crédito ao VOR-GUG. No entanto, não se sabe se em que medida o Ministério Público teria providenciado a garantia dos fundos até a data. A este respeito, devemos assumir que o Ministério Público de Göttingen tem conhecimento deste assunto há cerca de 10 meses, mas não fez nada para garantir o dinheiro a que o Comitê Corona teria realmente direito. No entanto, não sou responsável pelo comportamento criminoso de terceiros. Tanto quanto sabemos, o reclamante Templin recebeu o dinheiro da venda da minha propriedade, que o dinheiro, que inclui fundos de clientes do Associação de Demandantes de Ações Coletivas, nem sequer foi devidamente armazenado na conta de garantia de um advogado, mas simplesmente na sua conta comercial.
Se o dinheiro ainda existe ou já foi gasto pelo reclamante, Templin também está além do nosso conhecimento. É questionável se o reembolso dos montantes do empréstimo a Vorgug foi tão importante para o queixoso Templin que este coassinou a queixa-crime datada de 2 de setembro de 2022. Por que é que não reembolsou então o montante de 1,15 milhões de euros que adquiriu sem fundamentos legais da venda do meu imóvel a Vorgug, pelo menos no valor do empréstimo de 700 mil euros? E por que seus dois sócios e acionistas na Vorgug, Antônia Fischer e Dr. Justus Hoffmann, pelo menos não trabalharam para garantir que seu colega Templin providenciasse imediatamente os valores do empréstimo do dinheiro que ele adquiriu sem fundamento legal, para ser reembolsado ao Vorgug, que estava em poder deles? Além disso, a maioria dos clientes do grupo demandante de Bassal Coletiva rescindiu seu mandato com o advogado Templin em agosto de 2022 e outorguei de forma expressa e verificável uma procuração ao meu escritório de advocacia. Isto é suficiente para um cancelamento efetivo do mandato. O facto de o advogado que representa o cliente gostar do motivo da cessação do mandato do cliente ou mesmo considerar que é resultado de engano é completamente irrelevante para a eficácia da cessação do mandato. No caso em apreço, também não houve qualquer engano por parte do cliente, uma vez que houve um incidente de proteção de dados na primavera de 2022 no escritório de advocacia dos advogados portuários contra os membros da comunidade demandante de ação coletiva. Isto foi suficiente para justificar a rescisão do mandato com Marcel Templin por justa causa. Neste contexto, Marcel Templin já não tinha sequer um direito substantivo ao reembolso de um empréstimo do grupo de demandantes de ação coletiva, pois deixou de representá-los em sua maior parte por falta de procuração efetiva. Neste contexto, o crédito predial inscrito no registro predial a favor do advogado Templin apenas 1 mês e meio após a venda do meu imóvel também foi efetuado sem fundamento jurídico, por não ter poder de representação. A base para a entrada do encargo fundiário foi, no entanto, apenas para garantir a propriedade vendida pela comunidade de demandantes. Empréstimo de ação coletiva concedido. Marcel Templin também estava ciente disso em suas ações. No entanto, o tribunal ainda evita sequer analisar este segundo conjunto de infrações, o que acabou por me impedir de reembolsar os montantes do empréstimo ao Corona Comité Vorschaltugug. Eu, por outro lado, sou de opinião que não devo permitir-me ser responsabilizado pelas ações de terceiros a este respeito como sendo meu próprio comportamento culposo. Se o Ministério Público tivesse agido nesse sentido nos últimos 10 meses e tivesse organizado para que o dinheiro guardado na conta de Marcel Templin fosse devolvido sem fundamento jurídico, acabaria por deixar de existir fundamento jurídico para a admissibilidade da ação de adesão. Representada pelos dois reclamantes Dr. Justus Hoffmann e Antônia Fischer. Numa perspectiva global, estes factos por si só permitem a celebração de acordos de empréstimo genuínos. Além disso, o próprio advogado de Viviane Fischer apresentou uma declaração juramentada ao tribunal na qual declaro expressamente, e a este respeito afirmo em vez de juramento, que apenas contratos de empréstimo genuínos foram acordados entre nós. Apesar da vaga jurisprudência do BGH, que serve para proteger o judiciário, na minha opinião este comportamento do juiz-presidente da Câmara não leva apenas à perda do judiciário de acordo com o seção 339 da Lei Penal Alemã Código Street GB, a uma decisão obviamente errada em minha desvantagem porque os acordos alegados por Schindler, ao contrário dos contratos de empréstimo escritos abrangidos pelo Business Judgment regra, não existe. Pelo contrário, esta invenção de novos factos e a negação associada do direito de ser ouvido é, como afirmaram Sonkonk e Schroeder Heine, Parag. 11. Uma violação objetiva das normas jurídicas. De modo que seja tomada uma decisão que contrarie objetivamente a lei e não esteja mais dentro dos limites do que é justificável. Desta forma, o juiz-presidente do Tribunal Regional, Sr. Schindler, não está apenas a afastar-se seriamente da lei ao cometer esta ofensa elementar contra a administração da justiça, conforme exigido pela jurisprudência estabelecida do Supremo Tribunal, Parag. 12 da citação acima, mas na minha opinião ele também o faz deliberadamente. Ele não só sabe disso porque, de acordo com as suas referências escritas, presumivelmente se considera culpado de infringir a lei e porque aí tem sido obviamente exercida pressão sobre ele para violar a lei.
Mas ele também sabe disso porque lhe estamos a dar uma oportunidade pequena palestra sobre como contornar a lei, incluindo fontes legais. 4. Liberdade de expressão e informação na batalha pela justiça. As declarações a seguir não apenas lançam esclarecer o que o meu escritório de advocacia e eu, como advogados, pusemos em prática ao longo dos últimos 30 anos, mas também sobre o facto de que, ao contrário do que Schindler afirma, declarações exageradas e duras são perfeitamente aceitáveis na luta pela justiça, e que as acusações de obstrução da justiça também são aceitáveis, na minha opinião, especialmente se tais declarações forem feitas num ambiente acalorado provocado pelo comportamento do Estado. Recorde-se, o juiz-presidente Schindler iniciou a sua ordem processual de 17.05. 2024 com a ameaça mal velada de restringir a defesa devido às suas declarações processuais nestes processos criminais públicos, porque essas declarações eram irrelevantes e difamatórias. Acusou-nos de espalhar meias-verdades e inverdades para supostamente acusar o Ministério Público e o Tribunal de crimes infundados. Isto, continuou o presidente, serviu para explorar o facto de o público não conhecer os factos e não ter conhecimento jurídico. Por outras palavras, o público é demasiado estúpido para compreender a diferença entre o certo e o errado e o bem e o mal. E o público é incapaz de reconhecer se o Ministério Público e o Tribunal estão a funcionar corretamente ou não. Dificilmente poderia ser mais presunçoso ou arrogante. Bem, é verdade que, na minha opinião, chegamos agora a um ponto em que devemos efetivamente avaliar o comportamento ilegal e inconstitucional do juiz-presidente do Tribunal Distrital, o Sr. Schindler, e dos outros 4 juízes que o seguiram, o público promotor, Sr. John, e outros participantes no julgamento como uma tentativa de cometer conjuntamente uma violação da lei em conjunto com uma privação qualificada de liberdade. Em todas as nossas declarações, baseamo-nos no direito fundamental à liberdade de opinião, expressão e informação consagrado no artigo 5º da Lei Básica Alemã, GG. E o relacionado artigo 103 GG com o direito a um julgamento justo nele formulado, especificamente, baseamo-nos nos princípios que foram desenvolvidos para a chamada luta pela justiça pela jurisprudência estabelecida do Supremo Tribunal. Esta jurisprudência afirma que mesmo em uma disputa de direito civil, especialmente se ocorrer num cenário alimentado pela ação governamental e que cause indignação pública, palavras fortes, mesmo exageradas, são perfeitamente aceitáveis, incluindo acusações de obstrução da justiça contra uma pessoa. Juízes. Isto deve aplicar-se ainda mais em processos penais, porque há muito mais em jogo do que apenas dinheiro. E deve ser ainda mais válido em processos penais que causam indignação mundial devido ao comportamento arbitrário do Estado, o que também é óbvio para o público. Baseio as seguintes observações no litígio em massa lançado por mim e pelos meus colegas de escritório de advocacia no final da década de 1990, que ainda está em curso hoje, com base no financiamento de propriedades de alto risco e na indignação pública resultante. As disputas legais em questão dizem respeito a centenas de milhares de consumidores que foram privados dos seus meios de subsistência pelos bancos alemães através de fraudes massivas. Eles foram enganados pelos corretores de empréstimos dos bancos para que comprassem pelo menos 2 vezes, e muitas vezes até 3 vezes, apartamentos superfaturados, as chamadas propriedades de lixo, juntamente com financiamento total dos bancos por meio de fraude. Nas disputas judiciais e na literatura, esses casos são denominados chaqueadão de financiamento imobiliário. Levaram a um escândalo judicial que acabou por explodir aos olhos do público e foi acompanhado por um escândalo mediático que ainda hoje é em grande parte desconhecido, que explicarei em breve. Estas disputas ainda hoje são caracterizadas por argumentos acalorados e difíceis nos tribunais. Deve ainda ser acrescentado o seguinte: estas transações foram levadas ao extremo em 2007, 2008 e 2009 nos Estados Unidos, principalmente pelo Deutsche Bank, porque o sistema judicial alemão nada fez para as impedir. E desencadearam primeiro a crise imobiliária nos Estados Unidos e depois a crise econômica global. Crise e a crise do euro. Na altura, o meu escritório de advogados e eu representamos milhares de partes lesadas contra os bancos e conduzimos, de longe, o maior número de ações judiciais nestes casos de financiamento de propriedade espingarda intermediado por extorsão.
Ouvi esses casos no tribunal todos os dias durante anos, às vezes até em 2 tribunais no mesmo dia, no manhã em Frankfurt e à tarde em Stuttgart. Conduzi pelo menos 2.500 a 3.000 audiências de testemunhas. É por isso que os meus colegas do escritório de advocacia e eu sabemos muito bem, também confirmado por muitas conversas privadas com juízes depois de se aposentarem, que todos os juízes envolvidos nestes casos sabiam que os bancos estavam a mentir em tribunal e que o Senado Bancário do Tribunal de Justiça Federal estava distorcendo a lei para protege-los. Os detalhes exatos disso são muito interessantes, mas ocupam muito espaço aqui. Contarei isso em detalhes em um livro. Aqui está o seguinte: eu soube que os 2 mais altos juízes do BGH responsáveis por questões bancárias estavam recebendo dinheiro dos bancos para seminários supostamente acadêmicos de fim de semana. Na realidade, estes seminários serviram apenas para esconder o facto de que à noite, durante o jantar, entre cerveja, vinho e os representantes dos bancos, os juízes e os representantes dos bancos discutiam detalhadamente a melhor forma de anular decisões a favor dos nossos clientes e contra os bancos. 2 participantes de um dos seminários, um respeitado advogado e um editor de uma revista de defesa do consumidor revista, deu-me depoimentos afirmando que esses juízes estavam discutindo com os advogados do banco e outros representantes do banco durante o jantar, cerveja e vinho à noite, conforme descrito. Como eles poderiam anular 3 casos em particular que meu escritório de advocacia acabará de ganhar no Tribunal Regional Superior de Bamberg algumas semanas depois? Um deles até explicou que a proteção do consumidor era, afinal, um objetivo do Estado da UE. Era uma hidra que precisava ter suas cabeças cortadas. Em algumas semanas, meus 3 julgamentos seriam anulados. E foi exatamente isso que aconteceu. No início dos anos 2000, apresentei uma queixa-crime contra estes 2 juízes do BGH por obstrução da justiça e corrupção. Aparentemente ninguém nunca tinha feito isso antes, o que me surpreendeu quando se tornou conhecido. Para minha surpresa, agora devo dizer ingênua, apesar das provas contundentes, as acusações nem sequer foram apresentadas. Hoje, claro, percebo que os procuradores públicos, que estavam vinculados por diretivas políticas, foram instruídos a não investigar. Mas garantimos que o escândalo não fosse enterrado, mas divulgado, porque eu estava muito bem conectado com outros juristas e advogados, bem como representantes da mídia. Desta forma, garantimos que os fatos, ainda escandalosos na perspectiva atual, se tornassem de conhecimento público. Como resultado, muitos professores de direito respeitados, colegas advogados, e claro, eu próprio, mas mesmo antigos e atuais juízes, a quem descreve os acontecimentos, comentaram-nos em revistas jurídicas, mas também nos grandes meios de comunicação social e na televisão. Todos reclamaram da corrupção nos mais altos níveis dos tribunais alemães. Consegui descrever o Deutsche fraude experimental inacreditavelmente descarada do banco, ou seja, as mentiras descaradas do Deutsche Bank nos julgamentos, não apenas em 2 artigos especializados, mas também numa série de reportagens televisivas de grande circulação, e foi também apoiada neste aspecto por vários juristas. Então aconteceu algo que me abalou quase mais do que a corrupção no Senado Bancário do BGH. Um lendário editor da Spiegel, Dr. Hermann Bott, havia pesquisado muito bem um artigo sobre o Bayerische Hypobank, que também estava profundamente envolvido no financiamento imobiliário de alto risco, logo faliu por causa desse financiamento e foi comprado pelo banco italiano Unicredit. Poucos dias antes de seu artigo com a manchete "Uma fraude organizada em massa" ser publicado, o Dr. Bott me ligou, completamente perturbado, e me pediu para vir para Hamburgo. Lá ele me entregou a prova do artigo, anexo, a ser submetido posteriormente, e me explicou que o artigo não apareceria na Spiegel, a revista de notícias alemã mais respeitada e importante internacionalmente na época. Ele continuou explicando, quando o Hypobank descobriu o artigo, porque o Dr. Bott naturalmente queria obter a opinião dele sobre o artigo, eles imediatamente enviaram um grupo de advogados e profissionais de marketing de Munique para Hamburgo. Como resultado das discussões com os editores-chefes da Spiegel, eles compraram o artigo e fizeram-no desaparecer. Isso é chamado pegar e matar nos Estados Unidos.
A contrapartida do Ipubank para isto foi um contrato publicitário com a Spiegel. Em troca do pagamento de muitos milhões de euros, o Ipubank executou uma campanha publicitária completa na Spiegel sob o slogan ao vivo, cuidaremos dos detalhes. Para não prejudicar publicamente o Dr. Bot, não tornei isto público na altura, mas apenas informei alguns colegas, juristas e outros advogados em quem confiava. Como todos nós percebemos que o sistema judiciário na Alemanha era totalmente corrupto, pelo menos nas áreas-chave, nós, nomeadamente um colega de Bremen e eu, finalmente levou alguns dos seus casos ao Tribunal de Justiça Europeu. Aí, depois de uma audiência oral absolutamente justa e altamente motivadora, os consumidores obtiveram decisões inovadoras a favor dos consumidores e contra os bancos. No entanto, o BGH, sob a liderança dos dois juízes corruptos, recusou-se a implementar esta decisão. Na verdade, reforçou ainda mais a sua jurisprudência a favor dos bancos, contornando a lei. Embora eu também tenha conseguido publicar um artigo muito extenso sobre este escândalo judicial no Zeit, o controle do Senado Bancário do Tribunal de Justiça Federal pelos bancos progrediu tanto que não mudou nada. Apesar da indignação pública, exceto que o presidente do Senado Bancário do Tribunal de Justiça Federal será para sempre taxado de fantoche complacente dos bancos. Mas talvez isto seja também algo como justiça poética, ou seja, equalizando a justiça. Contra este cenário político, jurídico e medialmente aquecido, realizaram-se cada vez mais audiências judiciais, nas quais foram utilizadas palavras cada vez mais duras e claras para negociar e lutar pela justiça. A decisão mais importante para estes comentários sobre a liberdade de opinião e informação no contexto da luta pela justiça vem do Tribunal de Recurso de Berlim, Verbeverge 76, 171, 193, Miller NJW 2009, 3746, 3748, que, por sua vez, depende do Tribunal Constitucional. O caso perante o Tribunal de Recurso de Berlim dizia respeito a um processo penal contra um advogado berlinense. Como representante do investidor num caso civil, um chamado caso de financiamento imobiliário de alto risco, ele fez os seguintes comentários numa moção de recusa: fica claro aqui, o mais tardar, que os juízes rejeitados não são juízes objetivamente imparciais no tribunal de recurso, mas apenas uma espécie de força auxiliar do demandante, o banco, nota do abaixo assinado. Sempre se disse que aqueles autorizados a representar o demandante que, devido ao seu envolvimento na Berlim política, são capazes de alcançar coisas que nenhum escritório de advocacia consegue. Embora o colega tenha sido inicialmente condenado por crime por esta declaração feita em um caso civil, um senado do Tribunal de Berlim que trabalha com muito cuidado o recurso absolveu-o e declarou, além disso, reconhecesse que na luta pela justiça uma parte no processo também pode usar expressões fortes e contundentes e palavras contundentes como armas profissionais para enfatizar a sua posição legal, mesmo que pudesse ter formulou sua posição de forma diferente. Verberf NJW 1991, 2074, 2075, Baioblu NSTZRR 2002, 40, 41, OLG REN NSTZRR 2006. 7, 8, Senado Street V 1997, 485, 486. Um advogado pode, portanto, também apresentar declarações falsas e suposições desonrosas que fortaleçam a sua opinião jurídica, mesmo que as declarações contenham incidentalmente a acusação de infrações penais, por exemplo, obstrução da justiça. Reconhecesse que o crítico pode, em princípio, até expressar a sua avaliação criminal dos acontecimentos como uma opinião jurídica pessoal, mesmo que não resista a uma avaliação objetiva. O quilograma Berlim, que teve de rever as declarações do advogado nos termos do direito penal, esclareceu que estas eram expressões de opinião permitidas para efeitos de processo legal, ou seja, na luta pela justiça. Na fundamentação do acórdão, aborda de forma exemplar e diferenciada a natureza particularmente explosiva dos processos judiciais sobre propriedades de sucata, que desencadearam enorme indignação pública, e explica por que razão declarações difamatórias com o objetivo de processar os investidores lesados podem muito bem ser apropriado. Neste contexto, é significativo que o litígio de direito civil se referisse às consequências de um projeto de construção falhado no qual,
para além de questões específicas de direito de insolvência. Era significativa a alegação de que as empresas de consultoria alegadamente fraudulentas responsáveis pelo subsequente colapso financeiro estavam economicamente interligados com o banco financiador. Esta constelação, que os leigos consideram esmagadoramente como sendo obviamente afirmativa, mas que os tribunais rejeitaram em grande parte, tem ocupado os tribunais de forma extremamente extensa e intensa. É um problema de importância econômica amplamente discutido, com pelo menos 300.000 transações, junk imobiliário, financiamento habitacional organizado por Chaquedons, Confrontcom. BGHNJW 2002, 2336, que, devido ao que foi percebido por alguma literatura especializada e também pelo público em geral como assédio unilateral a favor dos bancos, desde então, mudou um pouco. Confrontcom BGHZ 168, 1, BGHNJW 2006, 1957, seguindo a jurisprudência predominante dos tribunais superiores. Confrontcom apenas BGHNJW 2000, 2353, NJW 2000. 2270, NJW 2000, 2268, OLG Cologne VCR 2002, 990, em cada caso com monge. Depois, e as consequências sociais ruinosas causaram as reações mais violentas durante anos. A escolha das palavras foi combativa, exagerado e em partes insultuoso. A resistência organizada formada em redes contra, bem como uma defesa organizada pelos bancos a esta jurisprudência, que foi repetidamente frustrada pela União Europeia Tribunal de Justiça, ver apenas TJE ZIP 2005, 1959, NJW 2002, 281, Hoffman ZIP 2005, 1985. Ambos os juízes que os defendem, contra tribunais de fácil utilização, como os tribunais regionais superiores de Bamberg e Karlsruhe, e aqueles que atacam o legislador, é necessário pôr fim ao fantasma da jurisprudência favorável ao consumidor, citado por BGHNJW 2002, 2336. As leis de proteção ao consumidor são poluição por óleo de direito privado em referência a Otto von a descoberta de Gierke, de 1889, de que faltava uma gota de petróleo socialista no rascunho da lei civil alemã Código. Veja Bungeroden Festifrist Fursimanski, Chutes antes de Denver Brauchers? Página 279, 281, bem como aqueles que argumentam a favor da parte afetada, Egon Schneider, Karlsruher Weiswasch, AP 2003, 577, Glaubwürdigkeit des BGH, ZAP 2003, 841, leitores reagindo a isso, turismo de palestras baseado em interesses por juízes BGH, que há uma objeção aos juízes viajantes. Que eles são pagos e que não fazem o trabalho pelo qual são pagos, Nacho. Em Schneider ZAP 2003, 841, Der Spiegel, amigo mais confiável dos bancos, citado de Der Leder, Subprime Judicatur, KJ 2009, 3, 4. O próprio Der Leder, o Senado de Direito Bancário sob a liderança de Nobre como uma espécie de padrinho. Fase de ignorância repressiva diz respeito de alguns juízes para com as leis aplicáveis, KJ 2009, 3, 7. O Senado de Direito Bancário provou ser uma espécie de coator da produção de risco do capitalismo financeiro, KJ 2009, 3, 24, Confrontcom. Também na SAL NJW 2008, 3354, usou expressões fortes e ofensivas para denunciar as ações dos respectivos partido adversário, que consideraram escandaloso, numa questão de importância política devido às suas consequências sociais. A jurisprudência citada também contribuiu para a insolvência privada em causa no presente processo devido ao vencimento da totalidade do empréstimo em caso de cancelamento ou rescisão, Confrontcom Der Leder KJ 2009, 3, 12. Deut, Verbraucher Gegen den BGH, NJW 2003, 2881, resumiu a situação de forma quase lirística, no ambiente rarefeito do Tribunal de Justiça Federal, as denúncias dos pobres fraudavam os pobres. Concluindo, o tribunal afirma, o réu deveria ter permissão para se defender contra a adoção rotineira desta jurisprudência do BGH pelos tribunais de Berlim com palavras e comparações igualmente poderosas. É a mesma coisa que
Dr. Reiner Fulmich, 20.09. 2024 Página 29 de 29 Situação 20 de setembro de 2024